Eu estou alegre de estar aqui na presença de Deus. Deus abençoe o evangelista Roberto pelo convite. Quando ele me fez o convite há 8 dias, eu estava em Florianópolis, na casa da minha irmã, Santa Catarina. Retornei no dia seguinte. Fiquei muito feliz em ter recebido o convite para estar aqui, ministrando a poderosa palavra de Deus para os irmãos. Aleluia. A primeira vez que eu entrei nessa igreja, eu não sei se eu falei para o irmão, foi uns 10 anos atrás. Eu tinha recém-chegado de viagem, eu estava vindo morar aqui. E eu me lembro, eu não conhecia absolutamente nada. E o meu cunhado e alguns amigos foram até Porto Alegre. E na época, eu acho que essas 3 estações para lá ainda não tinham ainda industrial, foi lá em Novo Hamburgo. Eu acho que essa era a única que tinha até aqui em Novo Hamburgo. Aí eu parei, foi um dia de sábado, e me disse, muito interessante uma igreja. Mas entrei, dei uma olhada e saí. E não sabia eu que alguns anos depois estaria aqui pregando a poderosa palavra de Deus. Me sinto feliz por estar aqui com os irmãos. Amados, abram as vossas Bíblias na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19 para a nossa meditação nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. A palavra de Deus nos diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Vou repetir só essa última parte do versículo. Assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao escrever a epístola à igreja de Roma, igreja romana, Aleluia, glória a Deus. o apóstolo São Paulo, ele traz uma reflexão acerca da justificação daqueles que aceitam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele fala acerca do pecado, da introdução do pecado no mundo, e fala acerca também da remissão de tais pecados. No livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, então, nós temos aí um hiato de tempo, pois no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus sobrevoava ou pairava sobre a face das águas. O versículo 1, Aleluia. Gênesis capítulo 1, está falando acerca da primeira criação feita por Deus, a existência anterior à nossa, a segunda criação. Na primeira criação, acredita-se, segundo os estudiosos, entre a primeira criação, versículo 1, e a segunda criação, versículo 2, havia um espaço pequenino de 200 milhões de anos. Na primeira criação, os grandes répteis da terra, os famosos dinossauros, habitavam e passeavam por esse solo terreno. Todas as pedras preciosas, toda sorte de pedras, metais preciosos, estavam sobre o solo terráqueo. E aqui era uma espécie de domínio de um certo arcanjo ou querubim ungido, chamado Lúcifer.
A Bíblia nos diz que esse arcanjo, em determinado momento da sua existência, essa criatura então resolveu tentar ser maior do que Deus. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 12, ele diz: e tu, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foi lançado sobre a terra, tu que debilitava as nações. No Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12, o apóstolo João diz que ai dos que habitam na terra e dos que habitam no mar, porque o diabo, cheio de furor ou cheio de fúria, está descendo até vós, ou foi lançado até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus, ele estava falando ali de um tempo anterior à sua encarnação como homem. Ele estava falando como testemunha ocular. Desde a eternidade ele é o Criador, aonde ele viu toda a rebelião provocada por Lúcifer. O tempo de Deus, ou o espaço temporal nosso, milimetrificado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios, é totalmente diferente daquele tempo kairos de Deus. O nosso tempo cronos é milimetrificado com todas essas contagens que eu vos acabei de dizer. O tempo de Deus é diferente, pois a Bíblia diz que 1000 anos para ele pode ser como um dia como 1000 anos. Albert Einstein escreveu a sua teoria da relatividade do tempo. Imagine uma máquina muito sofisticada que foi construída, ainda não foi construída, mas imaginemos agora que um homem construa um equipamento desse, uma espaçonave, e essa espaçonave ele utilize para, na velocidade da luz, que são 300.000 km por segundo, viajar 5 anos até uma das centúrias, e depois chegando até lá, voltar na mesma velocidade da luz, mais 5 anos, é capaz de, quando ele retornar aqui ao nosso planeta, ter se passado centenas, talvez milhares de anos. Jesus estava falando acerca de um tempo em que o homem não existia, e foi naquele momento em que ele viu aquele que tentou assentar-se ao trono de Deus ser derrubado, ser jogado, e ao cair ele provocou aquele cataclisma que gerou a extinção dos dinossauros, que deixou a Terra totalmente sem forma e vazia, um planeta totalmente destruído, apenas o caos reinava, apenas o vazio. E quando a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus estava pairando sobre ali, e principalmente pregadores pentecostais, eles falam: está vendo? O Espírito Santo, ele gosta de movimento. Ele não estava parado ali diante daquele caos que havia sido formado no planeta. Na verdade, o que o Espírito Santo estava fazendo ali era como se fosse um guardião, um carcereiro, mantendo aprisionado dentro do caos aquele que um dia brilhou, mas que agora estava apodrecido em uma escuridão por causa do seu orgulho, que perdeu toda a sua glória, todo o seu brilho, e agora estava ali, preso naquele caos. Então vem o momento em que houve a segunda criação. É aquele momento em que Deus chama à existência tudo o que não existe. No momento era um caos, era um vazio. E quando se fala em vazio, principalmente aquele vazio existencial, quando nós dizemos: eu estou sentindo um vazio tão grande, é pior do que qualquer sentimento. Quando você está com depressão, quando você está triste, é ruim, mas você está
sentindo alguma coisa. Quando você está feliz, está alegre, melhor ainda, você está sentindo alguma coisa. Mas quando você está vazio, você não está sentindo nada. Absolutamente nada existe para você, nada faz sentido. E ali estava o nada. Mas pelo nada, Deus chamou à existência todas as coisas. Aleluia. Ordenou que houvesse luz e houve luz. Que a luz se separasse das trevas, sendo trevas noite, luz dia. Ordenou que houvesse a criação dos pássaros, das aves do céu, de toda a vida aquática submarina, de toda a vida terrestre, de toda a vida vegetal, de toda a vida frutífera. E assim Deus chamou à existência o planeta da forma que nós o conhecemos. E aí vem algo muito interessante. Tudo que Deus fez anterior ao homem, Ele ordenou que viesse a existir. E existiu. O homem, Deus criou da própria terra. Do barro, Ele formou o homem. E todos os elementos que estão contidos na terra, também estão contidos no organismo do homem ou do ser humano. Ali Deus criou algo novo, a segunda terra, o segundo reino, o novo planeta, coisa que nenhum anjo havia visto anteriormente. Deus criou o homem a partir do barro, e foi então no momento que Adão foi o único ser humano criado. Todos nós, apesar de sermos chamados de criaturas de Deus, fomos apenas gerados, inclusive Jesus. A diferença é que Jesus, ele foi gerado de uma concepção virginal, ele foi gerado no ventre de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. O restante de nós todos fomos gerados. Adão foi criado e por isso o primeiro homem. O diabo é espírito, os demônios são espíritos, Deus é espírito, e por isso importa que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Os anjos são espíritos, mas o homem é espírito e é pó, porque foi criado no reino terreno. A ação do diabo na vida do homem traz três coisas importantes que nós precisamos entender nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que o inimigo fez, ou tentou, é destruir o relacionamento do homem com Deus. No jardim do Éden, a mulher já havia sido formada. Masculinidade, feminilidade, perfeitas representações do caráter de Deus. E quando a Bíblia fala que o pecado foi introduzido por Adão, é porque foi ele que recebeu a ordem, dizendo: não comerás da árvore. Eva foi enganada pela serpente, e Adão, de forma deliberada, pecou. Naquele momento houve então uma abalo no relacionamento do homem com Deus, pois houve a primeira desobediência. A transgressão de Eva foi ter sido iludida pela serpente, e disse para ela: não é desse jeito, é desta forma. Mas a de Adão foi o pecado, porque de forma deliberada, ou seja, de forma espontânea, ele aceitou comer do fruto proibido naquele momento, introduzindo então o pecado no mundo. A segunda coisa que o diabo tenta fazer para nos afastar da presença de Deus: primeiro, tentar destruir o relacionamento nosso com Deus. Segundo, aleluia, glória a Deus, deflagrar rebelião contra o Criador. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias ter jejuado, o inimigo lhe apareceu. Tendo Jesus fome, o diabo lhe fez algumas propostas que, se fossem aceitas, imediatamente tornaria Cristo um rebelde
diante do Pai. Primeiro, ele diz: tu está com fome, transforma essas pedras em pães e alimenta-te, sacia a tua fome. Jesus com a palavra diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não satisfeito, o diabo transporta Jesus até o pináculo do templo em Jerusalém, 70 metros de altura. Dificilmente um homem que se jogasse de uma altura semelhante conseguiria sobreviver. E ele disse: joga-te daqui abaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. E novamente a palavra entra em ação. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em uma última tentativa, o inimigo leva Jesus a um alto monte, um monte mais alto, e mostra para ele um vislumbre de toda a glória e a grandeza de todos os reinos terrenos, e faz a proposta para Jesus, dizendo: vê, tudo isso aqui é meu, e eu te dou, se prostrado tu me adorares. Mais uma vez Jesus, utilizando a palavra, disse: está escrito que somente ao teu Deus irás se prostrar, e só a Ele prestarás culto. Jesus naquele momento sai vitorioso da batalha, e o diabo mais uma vez caiu. Ele caiu na queda, ele caiu quando foi tentar Jesus, e nessa noite ele vai cair novamente, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória, aleluia. A principal arma do inimigo é o engano. O apóstolo João, no capítulo 12, versículo 4, ele disse que ele disse: eu vi um grande dragão vermelho, e a sua cauda derrubou, ou arrastou consigo, a terça parte das estrelas do céu. Na Bíblia, quando se fala de estrelas, quando se fala de estrelas da manhã, ou exército celestial, está se falando acerca dos anjos de Deus. Quando se fala de cauda, fala-se acerca do engano. Utilizou-se do engano para ludibriar os anjos do céu e derrubar a mais obscura prisão, em que nem mesmo o homem, aleluia, foi preparado para ela, mas que está reservado para o dia do grande julgamento final. É aquele terrível lugar, pastor, que muitos já não querem mais pregar sobre ele. Aquele lugar chamado inferno, lugar real, lugar existente, e que o próprio Jesus falou acerca dele. Mas eu quero te dizer uma coisa: nesta noite, aleluia, a revelação está sendo entregue, aleluia, e o inimigo não vai mais nos enganar. E aquele que entrou aqui, aleluia, desanimado, fraco, debilitado, vai sair renovado, vai sair fortalecido, porque a palavra da verdade, aleluia, vos foi manifesta. Bendito seja o nome do Senhor. E toda sorte também de perversões satânicas. Quando nós olhamos para tudo quanto é filosofia, religião, as religiões orientais, e quando o apóstolo lá no Apocalipse, ele viu no final, ele olhou e disse que levantou-se ali um exército de espíritos, como se fossem espíritos de rãs. Está falando também acerca do engano, e outras religiões que vão se unir para abraçar aquele que a Bíblia diz que vai vir com a sorte de operações e a eficácia do próprio Satanás. Aleluia. E a recompensa daqueles que caem no engano do inimigo? Primeiro, a separação de Deus. O homem não foi criado para viver separado de Deus. O homem não foi criado para viver em rebelião contra Deus. Ele foi criado para servi-lo. Ele foi criado para adorá-lo. Mas o inimigo, por ter perdido o seu posto anterior e
saber que nunca mais vai recuperar o que ele tenta. Afastar de Deus aqueles que agora receberam a herança e a promessa de serem para sempre filhos de Deus. Segundo, Romanos capítulo 3, destituição e morte. A Bíblia diz que todos nós, todos, sem exceção, pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Adão, ele pecou deliberadamente, mas Deus fez uma promessa ali mesmo no Éden, quando a mulher, enganada, ultrajada pela serpente, e o animal, o réptil, que outrora não era amaldiçoado, mas passou a ser amaldiçoado, recebeu mais que uma promessa, um ultimato da parte de Deus. Adão, o homem, pecou, mas vai vir um, e vai nascer da semente da mulher. Lucas capítulo 3, a genealogia de Jesus. E esse vai te esmagar a cabeça. Aleluia. Na criação, o homem caiu, mas aí vem um que fará uma obra que é muito maior do que a criação. Essa obra se chama a redenção. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele tentou de tudo, pastores, amados irmãos. Desde o início, no Egito, tentou matar todos os meninos. Ele estava tentando impedir que aquele que vinha andar, semente da mulher, a semente do homem nascesse. Ali em Belém, ele também tentou, para que não viesse aquele que um dia esmagaria a sua cabeça. Ele não conseguiu. Nasceu Jesus. Agora o inimigo tentou lutar com mais força. Por quê? Porque maior do que o nascimento daquele prometido ali no Éden, seria aquilo que ele iria fazer. O diabo fez de tudo para Jesus não subir ao madeiro, não ser pregado na cruz. Usou até Pedro dizendo: mestre, é muito difícil, eu não vou deixar. Jesus repreende: se afasta de mim, Satanás, porque ele sabia que naquele momento o diabo estava tentando impedi-lo de cumprir o propósito dele. E que propósito era ele? Era restaurar. A Bíblia nos diz que havia uma cédula condenatória contra cada um de nós, mas Jesus, na cruz do Calvário, pegou aquela cédula, cravou no madeiro e disse: a partir de agora ele não deve mais nada, ela não deve mais nada. O perdão foi liberado, a redenção foi, aleluia, derramada sobre a vida do homem, porque isso, Deus, prova o amor seu para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o segundo não. Qual a diferença então desses dois Adãos? Adão e Jesus. Adão era criatura, Jesus, criador. Adão introduziu o pecado no mundo, portanto foi o primeiro homem a pecar. Jesus nunca pecou. Aleluia. Adão envelheceu e morreu. Jesus morreu, mas o terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Como eu posso dizer que vou abandonar a Jesus, sendo que a obra que ele fez por mim na cruz do Calvário foi maior do que a obra da criação? Quando lá no espaço eles fotografam aquele globo, 12.800 quilômetros de diâmetro, toda aquela beleza, o profeta Isaías diz que Deus está sentado sobre aquele globo. O profeta Naum diz que as nuvens acima daquele globo são a poeira dos seus pés. Mas ainda assim, de tão belo que é, não é nada diante daquilo que foi realizado no Calvário. No Éden, todo tipo de doença, moléstia, dores, perturbações foram introduzidas. Tudo aquilo que fere, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que nos separa da presença de Deus, nasceu ali. E no Calvário, tudo isso ali foi sepultado. Aleluia. Aleluia.
Jesus venceu a morte. Aleluia. Jesus venceu as enfermidades. Jesus venceu o pecado. E Jesus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Quantos e quantos homens grandes na história, como por exemplo Elvis Presley, que cantava louvando ao Senhor, dizendo como eu adoro, e louvava daquela forma tão linda, se afastou da presença de Deus, morreu com uma cara dentro do vaso sanitário. Marilyn Monroe, a mulher mais velha dos anos 60, símbolo sexual da época, reverendo Billy Graham, maior pregador do mundo, chega para ele e diz: Marilyn, Jesus te ama e quer te salvar. Ela diz: eu não preciso de Jesus para nada. Morreu, acabou-se. Quantos e quantos homens negaram a Cristo, até mesmo o mais vil dos ateus, como Friedrich Nietzsche, que dizia: o homem superior é aquele homem que não precisa de Deus, que não precisa de religião, que não precisa de nada disso para poder andar e evoluir. Não existe evolução, queridos, não existe seleção natural das espécies, existe criação. E esse mesmo homem que disse que o homem não precisava de Deus, acabou morrendo louco. Jesus é maior, Ele não precisa de mim nem de você para nada, mas nós precisamos dele para tudo. Oh, glória. Sem Jesus a obra não anda. Você pode pregar bonito, você pode cantar bem, você pode ser o maior dizimista, você pode usar a melhor roupa, ter o melhor carro, ter cursado os melhores cursos. Sem Jesus nada disso adianta. Sem Ele nada poderemos fazer. Já se pergunta: acabou-se os milagres? Não acontece mais nada como antigamente. A nossa igreja nos anos 70, 80 crescia a 15, 20, 30%. Hoje não cresce mais do que 5% ao ano, com todo o aparato de rede social, tecnologia que nós temos. E aí eu pergunto: Jesus mudou? Não, quem mudou foi o homem. Mas vai chegar um momento que Jesus vai levantar, aleluia, uma geração forte. Aleluia. Quem faz parte dessa geração forte? Glória a Deus, aleluia. Aqueles que vão dizer não para o pecado. Oh, glória. Aqueles que vão dizer não para a incredulidade. Já tem até líder de grandes ministérios dizendo: algumas coisas da Bíblia são fábulas mentirosas. Outros dizendo: Jesus mentiu nisso aqui. Está amarrado, está repreendido. Jesus é rei. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é água que sacia sede. É martelo que esmiuça a penha. É espada de dois gumes que corta. É aquilo que perfura o mais profundo da alma, do coração, e discerne os pensamentos do homem. A palavra de Deus. Jesus vive. Aleluia. Jesus está de pé e Ele quer usar todos quantos se dispuserem, aleluia, para fazer uma grande obra. Eu quero ser usado para curar enfermos. Levanta-te, põe de pé, Jesus vai te usar. Eu quero ser usado para ressuscitar mortos. Diga: eis-me aqui, Jesus vai te usar. Eu quero ser uma grande ganhadora de almas. Jesus está, aleluia, olhando para você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Coloca-te de pé com permissão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória. Oh, bendito Senhor. Esse é o passar o microfone, pastor, pode ser? Eu só quero fazer uma oração. Quem quiser vir à frente, eu me senti tocado, venha à frente. Aleluia, glória a Não, Deus. não precisa. Se você não sentir, vai sentir, eu senti Deus falar comigo. Aleluia. Ó Deus, Aleluia, glorifica glória a Jesus Jesus. Aleluia. nesta noite. Parece até injusto, e muitos apontam e dizem: Cabo passou a vida inteira cometendo pecados, e bastou uma confissão, ele recebeu perdão para tudo.
assim que funciona, ele é assim. Você se arrepende agora e ele te perdoa agora. Aleluia. Ele te salva agora. Aleluia, glória a Deus. Ele te cura agora. Oh, glória. Ele te liberta agora.